Vamos falar de um assunto sério agora, porque é o seguinte, o Conselho Regional de Educação Física de Alagoas vem realizando fiscalizações, né, intensificando essas fiscalizações em academias do estado. E realizou hoje, essa semana, fiscalizações em cidades do sertão alagoano, encontrando inclusive 13 pessoas exercendo ilegalmente a profissão de educador físico, além de graduados sem o registro. Sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio o coordenador de fiscalização do Conselho Regional de Educação Física em Alagoas, Antônio Alves de Melo Neto. Boa noite, Antônio. Como é que vai? Boa noite, tudo bem? Agradeço pelo espaço que vocês cedem para a gente. É um serviço importante, né? A gente, inclusive, já tinha relatado, eu não sei se foi no final do ano passado, acho que sim, outra fiscalização que teve, inclusive, aqui em Maceió, né? Nos fale da importância dessa fiscalização. Muitas pessoas acabam fazendo exercícios, né? Todo mundo quer ser fitness, quer estar com o corpo em dia, mas acaba indo para locais que não têm essa segurança por não ter exatamente um educador, né? É verdade. O que faz a diferença na prática do exercício físico é a boa orientação. E essa boa orientação só é dada através da prescrição e da orientação dada por profissionais de educação física de fato, que são aqueles que se habilitaram junto ao conselho profissional, fizeram a sua graduação e se habilitaram tendo seu registro profissional. Quando a gente busca pessoas que ainda não estão nesse tipo de situação, nós corremos riscos diretos à vida. Então, é importante que você, quando vá contratar um profissional de educação física para orientar os exercícios, você questione se ele tem habilitação profissional. Você é habilitado junto ao seu conselho? Isso dá uma segurança de que aquela pessoa passa por um crivo de uma fiscalização específica do seu conselho profissional, que vai garantir que ele é capacitado e habilitado. E aí, como é que pode ser visto? Tem uma carteira de identificação que o profissional pode, por exemplo, mostrar para o... Isso, os profissionais de educação física, eles têm o que a gente chama de cédula de identidade profissional, todo mundo conhece como carteirinha. E também, se você tiver dúvida, você pode entrar em contato no site do Conselho Federal de Educação Física, digitando o nome do profissional completo, você consegue encontrar se ele é habilitado ou não. A gente tem imagens dessa última fiscalização, essa foi a primeira parte do trabalho realizado em Santana do Ipanema, Delmiro Gouveia e senador Rui Palmeira. Por lá, foram registrados, inclusive, 4 boletins de ocorrência e o Conselho já se reuniu, inclusive, com o Ministério Público Estadual para uma conversa preliminar aí sobre as fiscalizações. Vai também enviar um ofício com relatório detalhado para a promotoria responsável para que ela possa tomar providências. Nesses casos nas academias do interior, esses fatos acontecem com mais frequência no interior, mas na capital também há registros, né? Ah, sim. O que a gente mais encontra em exercício ilegal, infelizmente, são estudantes. Certo. Estudantes de educação física que tentam ganhar um dinheiro a mais trabalhando como personal trainer, mas que ainda não têm a formação concluída e que, por isso, podem sim colocar em risco a vida das pessoas. E aí eles sim são enquadrados como exercício ilegal? Isso. Agora, nós temos um caráter também de orientação. O Conselho não serve para punir nem academias, empresas, nem pessoas. Certo. Se nós identificamos que um estudante de educação física ele está incorrendo em exercício ilegal da profissão, nós damos a ele uma notificação apenas em caráter administrativo. Mas nós fazemos a qualificação dele para verificar se ele houver uma recorrência disso. Aí, infelizmente, a gente tem que fazer a denúncia de exercício ilegal junto à Polícia Civil. Os 4 casos em que a gente fez isso foram um em Santana do Ipanema, 2 em Delmiro Gouveia e um na cidade de Senador Rui Palmeira, são de pessoas que a gente já tinha orientado ou aquela pessoa ou o estabelecimento onde foram Eram encontrados. reincidentes, no caso. Reincidentes. A exceção no caso em Delmiro Gouveia, que a pessoa ela não tinha nem ingressado na faculdade ainda, né? É o que a gente chama de leigo, aquela pessoa que não está dentro da lei. Então, nesses 4 casos, além dessas cidades, a gente fiscalizou as cidades da parte norte do sertão alagoano para verificar como estava a regularidade das academias no sentido da prestação de serviço com segurança e com qualidade. Há alguma lei que obrigue, por exemplo, eu vou abrir uma academia, a academia tem que ter um profissional como responsável por aquele ambiente? É necessário? Isso. É o próprio Código Sanitário Nacional, né? A educação física ela é regulamentada como profissão de saúde, é reconhecida pelo Ministério da Saúde como profissão de saúde. Então, assim como uma farmácia precisa de um profissional técnico que responda pelo estabelecimento, para ter uma analogia mais fácil, a educação física também nas academias. Mas a gente faz a fiscalização não só buscando ver qual é a academia que está clandestina. Eu faço uma crítica a outros órgãos de fiscalização no Brasil quando eu digo o seguinte: não basta ter um alvará na parede, porque aquilo não é segurança de que uma barragem não vai cair. Então, a gente tem que fazer fiscalização diária em todos os estabelecimentos para garantir para a população de que ela tenha segurança.
independente daquele estabelecimento estar registrado no Conselho ou não. Nós vamos proceder com a fiscalização para assegurar segurança para a população. E aí, às vezes, você encontra até uma academia que pode ter, ser regularizada, ter realmente profissional trabalhando, mas não oferece a estrutura mínima necessária, né? Equipamentos enferrujados, velhos, né? Que não têm a devida manutenção, colocam em risco os alunos, né? Nessa semana a gente encontrou halteres que eram feitos com engrenagem de caminhão nas academias, né? E a academia que até era registrada no Conselho. Então, tem as sanções administrativas que são dadas para academias que desviam da norma padrão de regularidade sanitária, em que nós fazemos a fiscalização, para que elas se adequem. Fazemos orientação, caso o estabelecimento não se adeque, ele pode ser autuado pelo Conselho. Em última instância, nós solicitamos aos órgãos competentes, como a Vigilância Sanitária, como solicitamos em Senador Rui Palmeira a interdição de uma academia, e também o Ministério Público Estadual, que é um órgão de muita parceria da gente, e junto também com os PROCONs, o Municipal, o Estadual e o de Arapiraca. Em último caso, essas academias podem, no caso, serem fechadas, lacradas, no caso, por esses outros órgãos, não pelo órgão de Isso, vocês, o nosso poder de polícia administrativo requer que a gente faça a inspeção e solicite, com todo o embasamento legal, aos demais órgãos que façam a interdição. Perfeito. Então, hoje, além dessas cidades que a gente já citou, vocês também visitaram nessa semana, né? Maravilha, Ouro Branco, Pariconha, Inhapi, Canapi, Mata Grande e Olivença. O total foram 35 ações de fiscalização, esses 13 profissionais que foram encontrados, né? E vocês pretendem continuar essa fiscalização? É constante, né, Antônio? É constante, a gente faz semanalmente fiscalização, tenta fazer todos os dias da semana, mas como tem a parte administrativa de encaminhar as denúncias para as promotorias, tem alguns dias em que a gente precisa ficar interno para fazer essas visitas, quando tiver dado andamento ao trabalho. Não adianta só fiscalizar e não tomar as devidas providências quando é necessário. Vamos reforçar só a população que quer, né, ter o corpo em fitness, né, como a gente diz, né? Isso. O que é que deve fazer? Você tem, inclusive, vai tirar aí Vou tirar para mostrar a carteirinha para você ver como é o modelo de carteira. E, além disso, né, ter muita atenção, porque, às vezes, não é só o fato de você, não, mas o instrutor é legal, ele já me conhece, enfim, mas será que ele está dando a orientação correta para a sua necessidade, né, para não dar um problema de saúde, né? Na verdade, acabar depois tendo um problema sério por uma falta de orientação, uma orientação errada. Isso. Vai, inclusive, fechar para mostrar como é a identidade. Essa aqui é do Antônio. A gente mostrando, olha só, essa daí é a carteira de identidade do profissional de educação física. Aí tem todos os dados, o registro, o número do registro, enfim, a foto, né? E daí você pode ter a tranquilidade, né, Antônio? Inclusive, na parte posterior dela, ela informa se o profissional ele tem a formação, seja em licenciatura, que é para exercer a profissão na escola, aí você tem ou em bacharelado. Uhum. Então, o profissional que exerce a atividade na parte de orientação de exercícios físicos é o profissional que tem a habilitação em bacharelado. Então, ele é quem está capacitado e habilitado para orientar essas atividades. Perfeito. Antônio, muito obrigado pelas informações. A gente que esse agradece. alerta, na verdade, aí para a população, né, fazer o exercício, entrar em forma, ter um corpo legal, saúde em primeiro lugar, mas com a orientação correta, né? Corretamente. Obrigado, Antônio, pelos seus esclarecimentos.